No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a medida que o YouTube vai implementar ao esconder o número de dislikes nos vídeos. Será uma boa medida para acabar com o ódio e com os ataques gratuitos? Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Desde a sua criação lá em 2005, o YouTube foi enfrentando a questão dos ódios, dos ataques aos criadores de conteúdo, dos assédios e por aí fora. A verdade é que nos primeiros anos isso nem sempre foi uma realidade, até porque nessa época não existia redes sociais para ajudar a propagar todas estas situações. Uma das várias maneiras que servia e que serve para cada um demonstrar o seu desagrado com aquele conteúdo é através do botão dislike ou não gosto em português. Por aqui era perceptível, nem que fosse por questão métrica, perceber se o conteúdo estava do agrado do público que tinha assistido. Na verdade, a verdadeira razão desses botões existirem era precisamente para demonstrar ao criador de conteúdo se aquele vídeo tinha sido bem recebido por parte do público ou não. O problema é que ao longo dos anos o conceito original foi alterando para usar para outras propostas. A sede interminável por quem cria conteúdo sob a tese de agradar e querer demonstrar que é maior que qualquer um, desvirtuou o conceito original. Tal como o Instagram, que tem sido fortemente pressionado por conta da existência ou pela exibição dos likes, o YouTube não fica atrás nesta corrida. Tem sido uma das maiores plataformas que mais tem sofrido com esta questão e há muito tempo que lhe tem sido cobrado fazer algo a respeito desta situação. Por conta disso mesmo, a notícia de hoje tem a ver com a próxima medida que o YouTube prepara para implementar. A gigante dos vídeos quer esconder a quantidade ou o número de dislikes, apesar de continuar a ser possível carregar nesse botão. O cidadão comum não vai ter acesso a essa informação, mas o criador de conteúdo, esse sim. A novidade foi revelada através de um vídeo da conta YouTube Creators e o objetivo deste anúncio é evitar que os criadores menores ou de pouca dimensão sejam alvos de ataques de aversão ou assédio. Por outro lado, a empresa quer promover interações respeitosas entre quem assiste aos vídeos e aos próprios criadores. Uma nota bem curiosa a respeito do vídeo em que foi feito o anúncio é que o número de dislikes ainda está visível. E no vídeo deste mesmo anúncio do YouTube há praticamente tantos likes, 3.7 mil, como dislikes, 3.6 mil, pelo menos desde que o anúncio foi lançado. Quando esta atualização estiver disponível, os utilizadores apenas terão acesso à quantidade de likes dos vídeos. Por fim, o YouTube espera que esta novidade não cause frustração aos utilizadores e que os mesmos se habituem rapidamente a estas mudanças. Além disso, também eles relembram que existem várias outras plataformas sem o botão de dislike. E finalmente vemos a plataforma YouTube a tomar medidas a respeito desta situação. Conforme eu vos disse há pouco, já há muito tempo que era cobrado a esta empresa que faz parte do Google que tomasse medidas a respeito desta situação. De facto, isto são situações que têm-se propagado ao longo dos anos e, conforme vos disse, há muito tempo que eles estavam a ser pressionados para que tomassem medidas a respeito desta situação. Agora fica a pergunta no ar: será que esta mesma medida irá ter algum retorno
ou irá ser benéfico, ou irá resolver de vez esta situação, sinceramente não vejo o porquê e não vejo que esta medida vá resolver ou vá ajudar alguma coisa que seja. Acredito sim que a implementação desta medida possa talvez minimizar os estragos ou possa minimizar e proteger um bocado os criadores de conteúdo, mas sinceramente não acredito que vá além disso. Até porque dentro da plataforma do YouTube, infelizmente ao longo destes anos, sempre houve muitos egos por parte dos criadores de conteúdo, ou seja ele da área do entretenimento, da área musical, da área dos games, seja daquilo que for, sempre houve muitos egos para serem geridos. E a prova disso mesmo foi a questão do Instagram, tal como vos falei há pouco. O Instagram, sempre por parte desta questão dos likes, dos gostos, de quem tinha mais likes, quem tinha mais gostos, quem tinha mais comentários, era sempre ali uma métrica para ser falada ali a bater com a mão no peito. E por isso aqui podemos fazer uma espécie de paralelo. Não sei até que ponto é que mesmo com a eliminação ou com a implementação desta medida possa efetivamente resolver alguma coisa que seja neste sentido. Uma das coisas que eu vejo positivas com a implementação desta medida é que quem carregava no dislike antigamente como forma de fazê-lo de má fé para tentar atingir o criador de conteúdo, sabendo que estava ali junto com uma legião de pessoas que o fariam nesse sentido, fazia porque tinha acesso àquela informação e sabia que ao carregar naquele botão, se estava lá com indicação, imaginemos, de 10 mil dislikes, sabia que faria parte desse grupo de 10 mil. Agora, o facto dessa informação não estar visível, quem o está a fazer sabe que vai poder continuar a fazer, mas não sabe se ele faz parte de um grupo grande ou de um grupo pequeno. Ou seja, só terá acesso apenas a um botão para carregar no dislike, mas quem terá acesso a essa informação, tal como vos disse há pouco, é só o criador de conteúdo. Agora, falando de uma forma mais agressiva, a implementação desta medida está longe de resolver os graves problemas que o YouTube tem enfrentado ao longo dos anos. Lembramos-nos nós que o YouTube tem enfrentado problemas com a classificação de idades nos vídeos, tem enfrentado graves problemas com a falta de segurança dentro das contas dos criadores de conteúdo, onde tivemos informação nos últimos anos e praticamente agora nos últimos meses, acesso a várias contas de criadores de conteúdo que perderam o acesso às suas contas por falta de segurança das contas que estão ligadas ao Google, ou seja, houve ali brechas de falta de segurança em que permitiu que outras pessoas, de uma forma mais informática, em forma de hacking, tivessem acesso às contas dos criadores de conteúdo. E isso sim é que é um grave problema que realmente o YouTube tem entre mãos e que, de facto, isso deveria ser o foco para eles resolverem e não esta medida. Claro que esta medida é bem-vinda, é de aplaudir, duvido que vá ter o resultado que o YouTube espera, mas sinceramente existe, na minha opinião, outros graves problemas para serem resolvidos. Claro que estes problemas graves que ainda agora vos mencionei são uma pequena agulha no palheiro. Existe também tantos outros problemas graves, como o problema, por exemplo, que os criadores de conteúdo têm enfrentado com as questões da monetização, das questões dos direitos autorais, que veem constantemente os seus vídeos a serem derrubados, em que eles têm que estar constantemente sempre a pedir uma revisão aos seus vídeos por conta de alguma injustiça que eles veem ali. Ou seja, é um rol de situações que o YouTube tem levado em cima de si, que são desnecessários, porque bastava que eles tivessem mais competência para resolver estas questões, que implementassem verdadeiramente mecanismos que pudessem resolver de todo estas questões, e aí sim, quando fosse implementada uma medida destas como a notícia de hoje, aí sim poderia ter uma maior receptividade por parte do público, poderia ser uma coisa que podia ser aplaudida de pé com a implementação desta medida, só que, de facto, quando os criadores de conteúdo olham para este anúncio por parte do YouTube, simplesmente só se sentam e ficam a rir porque sabem
os problemas que eles têm enfrentado dentro da plataforma com os problemas graves que o YouTube tem enfrentado ao longo destes últimos tempos. E já para não falar a porrada, entre aspas, que os criadores de conteúdo têm levado nas suas costas ao longo destes anos, com a clara preferência por parte do YouTube aos patrocinadores, a quem injeta dinheiro na empresa, em detrimento dos próprios criadores. Ou seja, os criadores é que através da sua arte, da sua inteligência, das suas capacidades, daquilo que eles melhor sabem fazer, é que têm alavancado a plataforma para o nível em que hoje em dia o YouTube está, que é considerado a maior plataforma de vídeos, e têm sido os próprios criadores que têm realmente posto o YouTube naquele pedestal e que, de facto, apesar de ser os criadores a porem o YouTube nessa situação, são eles que são postos de parte, são eles que de facto ficam no fim da fila e são completamente ignorados. Ou seja, o YouTube claramente olha para o lucro, tal como aquele problema que ainda há pouco tempo vos falei da questão do Facebook, daquela ex-funcionária que disse que o Facebook tem olhado demasiado ao lucro em detrimento do bem-estar das pessoas. E aqui em relação ao YouTube vê-se exatamente a mesma situação. É o YouTube constantemente a olhar para o lucro, constantemente a olhar para os patrocinadores e, no fim das contas, o criador de conteúdo que tem alavancado e que tem posto o YouTube na situação em que está, é que simplesmente tem sido posto de parte. Para finalizar, claro que devemos aplaudir esta medida por parte do YouTube, mas ficará sempre a pergunta no ar se efetivamente a implementação desta medida, se a implementação de esconder a questão do botão do dislike, se irá resolver este flagelo que tem atingido os criadores de conteúdo nestes últimos tempos. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.